Pro, Oi, vai colocar pra gravar? desculpa, gente, tinha esquecido. Vamos lá, então. Então, a gente falou lá na parte 1 do estudo de neuroradiologia do acidente do TCE, né, do trauma craniano, trauma crânioencefálico, e como os métodos de diagnóstico por imagem são indicados e são importantes, né, para o diagnóstico do TCE, e também o que a gente pode enxergar, né, como a gente faz esse diagnóstico por imagem. Então, você deve lembrar lá dos hematomas, né, dos hematomas subgaleais, extraaxiais, intraparenquimatose, etc. E hoje nós vamos falar de outro grande grupo de doenças relacionadas ao sistema nervoso central, onde os métodos de diagnóstico por imagem têm fator crucial no diagnóstico e evolução e conduta desses pacientes, que é o AVC, acidente vascular cerebral, que a gente deve chamar mais atualmente de AVE, acidente vascular encefálico, tá? Então, o acidente vascular encefálico, ou a doença encefalovascular, é definida como todas as alterações nas quais uma região do cérebro, né, uma região do encéfalo, é transitória ou definitivamente afetada por isquemia, que foi a palavra mais votada, e ou sangramento, nas quais um ou mais vasos encefálicos estão envolvidos no processo patológico. Então, se é uma doença vascular cerebral, né, a gente tem impreterivelmente o envolvimento de algum vaso nesse processo fisiopatológico, seja um vaso obstruindo, levando a isquemia, necrose, enfim, de uma determinada região, seja um vaso que sangrou, levando a hemorragia naquela região, tá? Então, esses dois grandes grupos é o que a gente divide os acidentes vasculares cerebrais, o isquêmico, na qual muito provavelmente um coágulo ou um trombo obstrui uma região, tá? E aí causa a isquemia, né, que vocês falaram lá, a redução do aporte de nutrientes, consequentemente a necrose, a lesão, as sequelas, né, por conta disso, que são consequências, quanto o AVC hemorrágico. Então, algumas pessoas fizeram referência também ao hemorrágico, rompimento, no caso, né, de rompimento de algum vaso, lembro também hemorragia, sangramento, né, então são todas as palavras-chave aí desse processo do AVC hemorrágico. Então, o sangramento ele pode ocorrer dentro do vaso ou ao redor do vaso, e ele também vai comprometer alguma área cerebral. E aí, né, o que acontece? Clinicamente, vocês lembram, gente, alguém pode me falar aí, vocês já tiveram essa doença no contexto clínico, para me falar quais são os principais sintomas e sinais clínicos dos acidentes vasculares? Alguém sabe? Alguém pode me dizer, gente? Alguém pode participar? Não? Vocês não tiveram isso? Não tô vendo o chat, tá, gente? Se alguém quiser me responder, tem que abrir o microfone, tá? Então, enfim, o acidente vascular cerebral, ele é suspeitado clinicamente. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, gente, está aberto. Então, ele é suspeitado clinicamente quando o paciente apresenta várias alterações a nível neurológico. Então, desde uma queda do nível de consciência, confusão mental, uma dislalia, né, a dificuldade de articular a fala, ou um paciente que tenha déficits focais, então perda da força nos membros superior, inferior, né, desvio de rima, paralisia da face. Então, a gente tem vários sinais e sintomas, né, e alterações também no exame clínico, que fazem a gente suspeitar de um acidente vascular encefálico, que é uma das principais causas de mortalidade, né, em relação às doenças do aparelho circulatório.
Ok, e aí o paciente vem, né, chega no pronto atendimento, geralmente é no pronto atendimento, na emergência, que esses pacientes vão procurar atendimento, porque o AVC é uma doença de instalação súbita, né, clinicamente súbita, e daí ele vai chegar na emergência com suspeita clínica de acidente vascular encefálico. E a gente tem 2 exames que a gente pensa, né, então quais desses exames a gente vai usar? Tomografia ou ressonância magnética? Quando a gente fala em relação à especificidade e sensibilidade do exame, a ressonância magnética é o melhor exame. Então, ela é o exame que tem mais acurácia de diagnóstico na situação dos acidentes vasculares encefálicos, tá? E aí, o que acontece? A ressonância é um exame um pouco mais difícil de acessibilidade, ele é um exame mais demorado, né? Não tão acessível, né, e de um custo mais alto do que a tomografia quando a gente compara, e ela não está disponível em todos os lugares, né, então vocês podem fazer plantão em alguns lugares que tem apenas a tomografia e não tem a ressonância, e até em lugares que não tenha nenhum dos 2 métodos, tá? Então, em situações de emergência e hospitais de atendimento geral, a gente vai fazer a tomografia, tá? A princípio, como avaliação inicial do AVC. E sempre precisa fazer um exame de imagem? Alguém quer palpitar se sim ou não, ou não? Alguém sabe se sempre precisa fazer ou não? Se a conduta é do médico, isso daí é facultativo. Eu acho que deveria, eu não sei se é feito todas as vezes, mas talvez fosse interessante por conta de você saber qual é o tipo realmente do acidente que você está tendo, mas que se for caso muito grave, né, daí não dá tempo, talvez a conduta seja você tentar fazer com que o paciente fique bem antes de realizar o exame. Sim. Como se chama? Laura. Obrigada, viu, por participar. Então, isso que ela falou é o ponto, tá? Então, o ponto é a gente saber se é isquêmico ou se é hemorrágico, antes de tomar a conduta, tá? Então, assim, a gente pode tomar condutas de suporte para esse paciente. Então, garantir uma via aérea, fazer uma intubação se ele tá com Glasgow rebaixado, né? A gente pode ir fazendo condutas, mas não condutas específicas para a doença. Por quê? Porque a conduta da isquemia é anticoagular, né? E se eu anticoagular um paciente com um acidente vascular hemorrágico, o que vai acontecer? Né? Então, ele vai piorar. Então, como essas doenças, esses tipos de acidente vascular cerebral, eles são opostos na questão do diagnóstico da conduta, é obrigatório que seja feito um exame de imagem, tá bom? E, geralmente, o exame de imagem que a gente vai fazer é ATC, porque é um exame mais rápido, tá? Mais fácil de fazer, mais disponível. A ressonância magnética, eu até anotei aqui, geralmente você precisa do radiologista para dar o resultado, para dar a sua avaliação, né? Os médicos, no geral, têm dificuldades maiores de ver o exame de ressonância magnética do que o exame de TC. Então, todos esses fatores indicam a tomografia sem contraste, tá? A princípio, gente, não é necessário nesse primeiro momento fazer contraste, porque a gente só precisa ver se sangrou ou não. Então, se a gente vê imagem de sangramento, ok, é um acidente vascular encefálico hemorrágico. Se a gente não vê imagem de sangramento, pode ser isquêmico. E aí a gente já tem a ideia de como nós vamos conduzir, tá? O médico, caso assistente. Então, os objetivos afastar outras causas, né, especialmente a hemorragia, para iniciar o tratamento, lembrando que pode não aparecer nada no AVC isquêmico nas primeiras 24, em algumas literaturas até 48 horas, tá? Então isso aqui é muito importante, tá? Então o paciente tem sinais localizatórios, ele tem sinais de isquemia, ele tem a perda de força, paresia, parestesia, né? E a gente não vê nada nessa TC inicial. Tudo bem, tá? Perfeito. A gente sabe que a gente não pode ver nada e a gente descarta a hemorragia e já consegue ajudar esse paciente o mais prontamente possível. Aqui eu fiz uma listinha, né? Claro que não é o objetivo da aula falar sobre as causas e a fisiopatologia, mas sobre as imagens, mas a gente tem aqui algumas causas para vocês verem de AVC isquêmico, tá? E a gente define, né, clinicamente o AVC isquêmico como infarto subclínico, quando são pequenos focos de isquemia que a gente vê no exame de imagem,
mas que o paciente não tem déficit instalado, déficit motor, sensitivo, etc, tá? Então, ele não vai ter clínica, mas ele vai ter no exame de imagem, tá bom? Então, essa é a divisão. O AIT, ou ataque isquêmico transitório, não sei se vocês já ouviram falar, que é a perda transitória de alguma função com resolução completa em 24 horas, tá? Então, o paciente pode ter uma perda de força, enfim, e aquilo se resolver em 24 horas, né? Então, não gera uma lesão isquêmica irreversível no cérebro, aquilo se recupera. Deficiência neurológica isquêmica reversível prolongada, onde a gente tem a perda da função com resolução em até 21 dias, ou infarto mesmo, que é a necrose, que vocês falaram lá no 20 palavras, que leva a lesões permanentes daquela região, tá? Professora, só uma pergunta. O subclínico é que não tem clínica e tem exame? Tem exame, isso mesmo. Só que geralmente você não vê isso, como não tem clínica, tá? Você não vai lá fazer um exame de imagem, sendo que não tem clínica, porque você não vai saber. Mas geralmente esse paciente, ele vem fazer um exame de imagem por outra causa, por uma cefaleia ou por uma perda de memória, alguma outra coisa assim, e você vê lá as áreas de infarto, tá bom? São geralmente microfocos de infarto, tá? Entendi. Obrigada. Ok. E aí, gente, como a gente falou, né? Sempre vai ter o envolvimento de um vaso nesse processo. E aí, dependendo do vaso, o vaso que irriga cada região do cérebro, né, a gente vai ter uma clínica compatível e um acometimento compatível de acordo com a região que esse vaso irriga, tá? Então, é importante depois vocês darem uma olhadinha nisso, tá? Porque isso aqui está muito relacionado à fisiopatologia. Então, quando a gente tem, por exemplo, infarto da artéria cerebral média, a gente vai ter um acometimento do lobo frontal, parietal e temporal, predominantemente nos hemisférios laterais e núcleos da base. Aí, olha só, quando a gente tem um AVC da artéria vertebral ou da artéria basilar, a gente vai ter acometimento do cerebelo, mais da região da fossa posterior, né? Tronco e medula, tá? E aí, o acidente vascular cerebral de tronco cerebral é muito grave quando a gente compara com uma região específica dos lobos, parietal, temporal e occipital, tá? Deixa eu sair aqui de novo. Vamos lá, continuar aqui. Ok. Outro conceito importante que eu quero falar para vocês, né? Aqui, ó, se vocês observarem, eu vou marcar aqui com a canetinha. Nesse amarelo aqui, nós temos o trombo dentro da artéria cerebral média, tá? E esse trombo aqui causou uma necrose, então, dessa ideia de tixo, né? Tecido morto, necrótico, nessa região aqui que eu pintei. E toda essa região vermelha que vocês estão vendo em volta é a zona de penumbra, tá? A área de penumbra. Isso acontece nos AVCs isquêmicos. O que é essa área de penumbra? É uma área que foi hipoperfundida, né? Por isso que, então, ela sofreu isquemia, ela foi hipoperfundida, mas a gente ainda não tem uma lesão definitiva ali naquelas células, tá? Então, essas zonas de penumbra, ela é possível de recuperação, de reperfusão, e que ali naquela zona, o que estiver relacionado à perda neuronal naquela região, o paciente fique com menos sequelas ou não fique com sequelas, tá? Então, esse é o grande ponto também do diagnóstico precoce dos acidentes vasculares isquêmicos. Porque quando a gente faz o exame de imagem em tempo adequado, quando a gente faz o exame, porque muitas vezes não faz, porque o médico não pede, né? Então, tem também isso, tá, gente? Infelizmente, ainda tem. O paciente corre o risco dessa zona de penumbra também ser perdida por esse evento, né? Ok. E aí vamos para os achados tomográficos de isquemia, ou AVC agudo ou hiperagudo. O que é hiperagudo? É aquele que a gente vai ver os achados nessa primeira tomografia, tá? Nessa tomografia de início do paciente. E quais são esses sinais, tá? Alguns deles são parecidos com os sinais da ALAD, né? Que é apagamento dos sulcos corticais e perda da diferenciação da substância branca e cinzenta. Então, esses são achados bem iniciais, tá? Outra coisa, apagamento ou hipoatenuação do parênquima cerebral. Então, ali naquela região de infarto vai ficar mais escurinho, tá? Nós vamos ver as imagens.
obscurecimento do núcleo lenticular ou núcleo lentiforme, tá? Então, é bem típico de AVC isquêmico quando a gente tem esse achado. Apagamento do córtex da ínsula também é bem típico de AVC isquêmico. E hiperdensidade espontânea da artéria cerebral média. Então, esse sinal se chama sinal da artéria cerebral média hiperdensa, e esse sinal é típico de AVC hiperagudo, tá? AVC isquêmico hiperagudo. Gente, pessoal, todo mundo vê lá o grupo que a gente coloca que hora vai começar a aula, etc? Todo mundo tem acesso àquele grupo, né? Acho que sim, né? A Isabela avisou no grupo que é da sala também, fora no grupo da radiologia, prof. Tá bom, obrigada. Ó, então vamos avaliar essa TC aqui, tá? Vamos avaliar. Então vamos olhar primeiro, a gente tem essa TC que eu acho ela muito didática para a gente fazer o diagnóstico de AVC isquêmico hiperagudo nas primeiras horas, tá? Porque a gente tem o lado direito e o lado esquerdo, tá? Alguém quer participar e comentar se tem alguém aí que enxerga as alterações? Alguém quer comentar, gente? O que está enxergando? Está escrito aqui, né, embaixo. Então, se a gente olhar com cuidado, a gente observa que esse hemisfério cerebral direito, né, vamos passar uma linha aqui, ele está um pouco mais hipoatenuado, um pouco mais escuro que o outro lado, concorda comigo? Né? Ele está mais escurinho, não está muito escuro, mas ele está mais escurinho. Outro sinal que a gente observa é a perda da diferenciação da substância branca cinzenta, que está nessa interface aqui, ó, tá? Então, ali, quando a gente observa esse lado, a gente tem um apagamento dessa interface branca-cinzenta, tá? Principalmente na transição cortical, que é aqui, subcortical, que é aqui, e nós temos o apagamento difuso de sulcos. Então, é um AVC grande, muito extenso, tá? Que acometeu o hemisfério direito todo e que tem sinais sutis. Vocês concordam comigo que esses sinais são sutis? Que uma pessoa mais desavisada pode não perceber? Ó, tá? Grosseiramente, se a pessoa olhar grosseiramente ou não tiver treinamento, ela pode não perceber, tá? Porque eu já vi várias vezes, tá, gente? Não tô falando porque eu acho que as pessoas são incompetentes ou nada. Eu não acho isso. Eu acho que ninguém sabe nada, todo mundo aprende. Inclusive, eu também não sabia nada e a gente vai treinando, né? Então, talvez só seja falta de treinamento. E como isso é importante, né? Ter um treinamento mínimo para identificar essas alterações, tá? Ok, aqui é um sinal bem discreto também, que eu falei para vocês que também é bem típico de AVC isquêmico, tá? Qual é a diferença que a gente faz na vida das pessoas, né, na vida do paciente que tem um acidente vascular isquêmico, por exemplo? É quando a gente enxerga precocemente, faz precocemente esse diagnóstico, né? Então, o que a gente tem aqui? O obscurecimento ou a hipoatenuação do núcleo lentiforme ou do núcleo lenticular. Mas eu jamais veria isso. Então, vamos olhar o outro lado. Olha o outro lado. Olha o núcleo lenticular aqui. Mais branquinho e aquele está apagado. Claro que se você não sabe previamente que esse é um sinal de AVC, você não vai nem procurar no exame de imagem, né? Mas se você já tem o domínio cognitivo, que isso pode aparecer, você vai ter mais atenção e vai procurar esse sinal, tá? Então, aqui é um sinal de AVC isquêmico. Vamos lá. O obscurecimento aqui do núcleo lenticular, aqui outro paciente, ó, mais pretinho, o núcleo lenticular ali num zoom, tá? E em relação ao infarto da artéria cerebral média, é um dos sinais mais precoces e mais frequentemente observados. Então, olha como ele não é nítido, mas como ele é importante, né? Então, a gente tem que sempre lembrar desse sinal para procurá-lo nos exames de imagem. A hiperdensidade da artéria cerebral média, ou sinal da artéria cerebral média hiperdensa, tá? Ele significa a oclusão trombótica da artéria cerebral média. Então, antes mesmo da gente ter a hipoatenuação do parênquima cerebral, que foi isquemiado por esse trombo, nós vamos ter o sinal da artéria cerebral média hiperdensa, tá? Que a artéria cerebral média hiperdensa bem branquinha ali. Vocês estão vendo, gente? Bem fácil, né, de ver. E aqui a correspondência na angiotomografia é a interrupção do fluxo vascular aqui, ó. Então era para ele seguir aqui, como segue para o outro lado, ó.
e aqui ele tem uma interrupção. Então, esse trombo no segmento horizontal da artéria cerebral média, ele é identificado em 50% dos casos de oclusão, tá? Então, nós vamos ter esse sinal da artéria cerebral média de hiperdensa em 50% dos casos, o que é bastante, né? Prof, vai ser o primeiro sinal que você falou que dá para ver no exame? Sim, no caso sim, esse é o primeiro sinal. Ele é um sinal de AVC isquêmico hiperagudo, tá? Hiperagudo, ou seja, você vê ele nas primeiras horas da instalação do déficit motor, tá? Obrigada. Aqui nessa outra TC, ó, nós temos sinais da artéria cerebral média de hiperdensa em vários cortes, ó. Então, aqui, aqui e aqui, tá? Então, sempre também lembrar de procurar esse sinal. Ai, Pro, mas tá bem branco, tá um pouco branquinho aqui do outro lado. Sim, tá. Por quê? Porque os vasos, eles ficam mais branquinhos mesmo sem contraste, tá? Na tomografia. Mas quando a gente faz aquele lance de comparar o outro lado, a gente vê que realmente esse lado tá hiperdenso. E aí, se eu tiver um paciente que tem déficit motor, por exemplo, do lado, que lado, gente, estaria o déficit motor do paciente? Nesse caso, do lado esquerdo, né? Porque a gente tem lá as fibras que cruzam na degustação das pirâmides, então se o paciente tiver abaixo do pescoço um déficit motor no braço esquerdo, na perna esquerda, provavelmente a lesão vai estar do lado direito. Isso a gente tem que ficar atento também quando for olhar o exame de imagem. Então, correlacionar a clínica, tá? Então, daí, por exemplo, para mim, se vier escrito lá, eu for lá essa tomografia, déficit motor à esquerda, claro que eu já vou olhar mais o lado direito, já vou dar uma atenção especial para o lado direito. Então, isso também é importante para ajudar a gente a fazer o diagnóstico, tá? Já tinha a setinha ali. E aqui é um caso com contraste, tá? Observando aqui que sem contraste a gente já vê a artéria cerebral média de hiperdensa e com contraste a gente vê a interrupção do fluxo aqui. E aqui não interrompeu totalmente, mas reduziu o fluxo, reduziu o calibre do vaso da artéria cerebral média. Então, a gente tem aí uma isquemia realmente. Apagamento do córtex insular, outro sinal precoce, tá? Olha só. Presente em 75% dos pacientes com AVC isquêmico que acomete o córtex da ínsula e é de mais fácil visualização quando é fissura de Sylvius, que é essa daqui, ó. Aqui é a fissura silviana, quando ela está mais proeminente. São os pacientes mais idosos, mais velhos, que a fissura se encontra mais proeminente, né? Por uma questão da idade mesmo, é mais fácil de enxergá-lo. Então, o córtex da ínsula, onde que ele fica, se vocês não lembram? É quando a gente afasta a fissura silviana e ele está ali atrás, né? O lobo da ínsula. E daí, o apagamento do lobo da ínsula é um sinal de AVC isquêmico. Olha só, ele fala que a perda ou ausência da hiperdensidade do córtex insular é um sinal de reconhecimento difícil, porém significativamente sensível, tá? E que exige uma análise criteriosa do exame. Mas nesse daqui, gente, está muito nítido, né? A gente vê que o córtex da ínsula branquinho e aqui a hipodenicidade do córtex insular, o apagamento do córtex insular. Nesse caso, outro caso aqui um pouco mais discreto, tá? Mas eu acredito que se a gente sabe que ele existe, a gente consegue ter maiores chances de diagnosticá-lo, mesmo vocês sendo generalistas e não sendo radiologistas, tá? Que o objetivo é esse. Ok. A hipoatenuação do parênquima cerebral também é um sinal que define a região acometida pelo AVC isquêmico. Aqui é proposital, viu, gente? Que eu tô botando esses sinais sutis para vocês, tá? Para que vocês entendam a importância da gente ter o domínio cognitivo, de saber que existem esses sinais, para que a gente possa tentar encontrá-los nos exames de imagem, tá? Então, olha só, aqui também, ó, uma hipoatenuação, toda essa região, ó, tá mais escurinha do que a do lado contralateral. Além do escurecimento, que a gente chama também de hipoatenuação, nós temos uma perda da interface branca-cinzenta e nós temos um apagamento de sulcos. Tá? Então, olha só aí como isso é importante, tá? Acredito que me respondam aí também, se tivessem mentir. Antes dessa aula, vocês conseguiriam diagnosticar isso aqui? Conseguiriam enxergar, vocês acham? Ó, vamos apagar aqui. Jamais, professora. Entendeu? Então, esse é o objetivo.
tá? E por isso que é nesse ponto que vocês fazem a diferença na vida de um paciente. Porque você enxergar o negócio do ar que tá escrachado, que tá lá uma hemorragia imensa no parênquima cerebral, o técnico de radiologia enxerga, você não sei nem, né? O fisioterapeuta enxerga, né? Então, é esse tipo de treinamento que a gente tem que focar, tá bom? Então, isso salva a vida do paciente. Por quê? Porque quando você faz um diagnóstico do AVC isquêmico, que o paciente já perdeu aquela região, então aquela zona de penumbra já necrosou, o que você vai conseguir recuperar de função daquele cérebro, daquele paciente? O que você vai prevenir de sequela naquele paciente se você for fazer um tratamento precoce? Entendeu? Você vai perder muito, esse paciente vai perder muito, tá? Agora, se você enxerga esse sinal, aí sim você consegue recuperar aquela zona de penumbra, reperfundir essa região e fazer com que esse paciente tenha menor risco de sequelas definitivas e permanentes, né? Ok. Então, olha, vamos lá, vamos ler esse slide aqui, que também é super importante. Então, a hipoatenuação na TC é altamente específica para dano cerebral isquêmico irreversível se for detectada nas primeiras 6 horas, tá? Os pacientes que têm essa hipoatenuação na TC, tá? Se não for tratado, geralmente, tá? Ele vai ter maiores áreas de infarto, sintomas mais severos, prognóstico desfavorável e risco aumentado dessa região isquêmica se transformar em região hemorrágica, tá? Então, isso é nas primeiras 6 horas. Tudo bem, gente? Ok. E aqui nós vamos ver já um infarto subagudo. Então, o que vai acontecendo? Conforme vai passando o tempo, essa região que estava ligeiramente hipoatenuada ou hipodensa no início do processo fisiopatológico, ela vai ficando mais escura. Por quê? Porque isso vai evoluindo realmente para uma necrose, tá? Então, a hipodensidade, conforme vai evoluindo, vai ficando progressivamente melhor definida, e aí ela pode ter sinais de edema e causar até efeito de massa e realce pelo meio de contraste dos vasos ali, que vão tentando, com o passar do tempo, reperfundir aquela região como um mecanismo de defesa e adaptação. Então, claro que esse aqui tá muito mais fácil de ver, né? Então, é toda essa região aí, hipodência, no cérebro aí, então já seria um AVC subagudo, de agudo para subagudo, e não hiperagudo, como foram aqueles primeiros sinais que eu mostrei para vocês. Ok, aqui uma região pequena, mas bem hipodensa, né, fácil de ver também, aqui toda essa extensão hipodensa também, então bem mais definido, tá? E aí, olha esse paciente, essas imagens são mais antigas, mas eu mantenho elas na aula porque eu acho elas muito didáticas. Olha esse paciente aqui, nas primeiras horas, tá? E olha esse paciente depois de algum tempo, de umas 48 horas, provavelmente, tá? Olha os sinais sutis no hemisfério direito, como a gente viu lá naquele primeiro slide. Então, hipoatenuação discreta, apagamento de sulcos e indefinição substância branca cinzenta. E olha como esse paciente evoluiu mal para um efeito de massa, para um edema intenso do hemisfério direito, comprimindo o sistema ventricular e deslocando a linha média para o outro lado. Então, esse paciente aqui vai ter repercussões de hipertensão intracraniana, né, e desenvolvimento grave. Então, olha a diferença no tempo de evolução, tá? Isso que eu quero que, se fosse para eu escolher uma coisa para deixar para vocês dessa aula, seria isso, tá? Ok. E no AVC crônico e sequelar, a gente vai ter uma evolução para encefalomalácia ou gliose. Então, esse daqui é um paciente nas primeiras horas ali, né, no infarto do território da artéria cerebral média, e depois, cronicamente, ele vai evoluir para uma encefalomalácia ou gliose. O que é isso, gente? Encefalomalácia, a gente divide a palavra e é uma malácia, um amolecimento do encéfalo, tá? E a gliose é a degeneração das células da glia, e tudo isso é consequência do processo isquêmico e necrótico do tecido cerebral, tá? E aí, o que acontece nessa região? Quanto mais o tempo vai passando, o paciente vai ficando crônico e sequelar, essa região vai ficando com a densidade muito semelhante à do líquor, se vocês observarem aqui, né, o pretinho dentro do ventrículo, então a densidade vai ficando muito próxima e muito semelhante à do líquor, porque ali vai ter uma lesão irreversível, aquela região vai sendo substituída
por líquido mesmo, tá bom? Então, no crônico sequelar, o que a gente espera encontrar é isso, tá? É uma evolução desse processo. Aqui também a mesma coisa, né? Então, uma área bem sutil de AVC isquêmico aqui nas primeiras horas, e aqui um AVC já mais crônico, já mais avançado. Então, olha só, aqui até na legenda tem a lesão com 3 horas de evolução e com 15 horas de evolução, tá? Olha como já piorou, mas esse tempo ele pode evoluir até 48 horas, tá, gente? Então, tem várias literaturas que falam que a tomografia, várias literaturas que falam, e a gente tem que sempre pensar nisso, que a tomografia normal não exclui, tá? Ela não exclui ali o AVC isquêmico nas primeiras horas. Ok. E aí vamos falar da ressonância magnética, né? Então, como eu falei para vocês que a ressonância magnética é o exame padrão ouro, né? Para o diagnóstico do AVC em relação à tomografia computadorizada, é porque na ressonância magnética nós temos várias sequências, e essa sequência aqui, especialmente essa sequência, que é a sequência de difusão, essa sequência ela consegue ver o AVC nos primeiros 30 minutos. Olha só. Tá? Então, a gente não tem, por exemplo, em vários lugares disponíveis essa ressonância para ser feita de maneira emergencial, quando o paciente dá entrada na emergência, mas a gente sabe que a gente tem no Brasil alguns hospitais, né, o Einstein, o Sírio, e alguns hospitais com alto nível de tecnologia e de acesso adequado, né, aos sistemas de saúde, e lá, geralmente o paciente ele tem a chance de fazer a ressonância magnética quando ele tem o AVC, tá? Os sintomas clínicos de AVC. E a sequência de difusão, até nos primeiros 30 minutos, ela vai mostrar essa restrição que a gente fala. Então, a gente fala que quando a gente tem esse brilho, que a gente chama na RM de hipersinal, então, quando a gente tem esse hipersinal na sequência de difusão, tá? A gente tem o acometimento ali do processo do suprimento vascular, né, que significa aí a isquemia. Opa, gente do céu, como que é ruim escrever isso aqui, né? Não tem coordenação nenhuma. Ok, o que significa essa difusão, tá? Então, a gente sabe, a difusão, ela vem mesmo do nome difusão, que é a difusão das moléculas de água, ali pelo tecido cerebral, e essa sequência da ressonância magnética, ela tem capacidade de detectar essa restrição à difusão das moléculas de água. Então, quando que acontece essa difusão restrita às moléculas de água, que faz esse hipersinal na sequência? Quando nós temos hipercelularidade, necrose, sangue ou pus. Tá? Então, todas essas condições vão dar restrição na sequência de difusão, na ressonância magnética, até 30 minutos do início do quadro clínico, o que leva a essa sequência da ressonância magnética e o exame de ressonância magnética como um todo ser muito mais sensível, específico e diagnosticar mais precocemente o acidente vascular isquêmico. Tá? Tudo bem? E aí aqui nós temos a outra ressonância magnética, mostrando a representação nas diversas sequências, né? Não precisa saber essas sequências, tá, gente? É bem específico. Aqui é uma sequência FLAIR, uma sequência T2, uma sequência de difusão, uma sequência de mapa, ADC, que chama essa sequência aqui, tá? Mas o que a gente observa entre essas sequências é que na sequência de difusão é que a gente tem o hipersinal bem mais marcante, né? Tá? Das regiões isquêmicas, que é por esse motivo que eu falei para vocês da restrição à difusão das moléculas de ar. Ok? A outra coisa que a ressonância magnética traz de informação para a gente é a verdadeira extensão da lesão. Então, na tomografia, a gente pode ter a impressão de ser uma região menor que está acometida, olha. Tá? E aí, na ressonância magnética, a gente vê que a extensão é maior também. Então, é outra ajuda que a ressonância magnética pode dar para a gente, que é superior à tomografia, tá? Numa correlação aqui com a tomografia, com a ressonância, muito treinado, você poderia ver esse apagamento aqui, né, do núcleo caudado, do putamen globo pálido aqui na TC, e muito evidente na ressonância magnética, tá? Pela sequência de fusão. Tudo bem, gente? Então, olha aí a importância da ressonância magnética. É uma pena que nem sempre ela é acessível,
e nem sempre ela pode ser realizada prontamente, tá? Aqui, a restrição à sequência de fusão confirmada pelo mapa de ADC, então essa outra sequência, ela confirma o achado da ressonância magnética, tá? Da sequência de fusão. Outro exame que a gente tem de imagem para ajudar, né, no diagnóstico do AVC isquêmico é a angiotomografia ou a angiorressonância magnética, que aí sim, claro, para o estudo dos vasos a gente precisa fazer com contraste, tá? E aí a gente vai ter o desenho dos nossos vasos sanguíneos aí pelo encéfalo e a gente vai poder identificar eventualmente aonde está algum ponto de obstrução, tá? Então, o AVC hemorrágico é o oposto. Tudo bem, gente, de AVC isquêmico? Então, tá, vamos fazer uma revisãozinha antes da gente entrar no hemorrágico. Então, o AVC isquêmico, ele é causado por um processo fisiopatológico de oclusão arterial, seja por um êmbolo, por um trombo, por aterosclerose, tá, ou por outras causas. E aí, o que a gente tem que lembrar? Que a ATC, um exame de imagem tem que ser feito obrigatoriamente, tá? Então, primeira coisa, o paciente precisa de um exame de imagem. Sempre. Se ele tem sinais clínicos e sintomas típicos de acidente vascular cerebral, ele precisa de um exame de imagem. Tudo bem, pronto. Esse exame pode ser TC ou RM. Qual é o exame melhor? Qual é o exame de mais sensibilidade e especificidade? RM. Por quê? Porque a RM tem a sequência de fusão que consegue identificar claramente sinais de AVC isquêmico em até 30 minutos do início do quadro clínico. Isso permite diagnóstico melhor, conduta melhor, prognóstico melhor, menor risco de sequelas, tá? Beleza. Não temos a RM é pouco acessível, a gente vai ter que chamar o técnico de radiologia, o radiologista que está lá de plantão à distância, até ele sair da casa dele, chegar lá, já vai 15 minutos e por aí vai. E aí a gente tem a TC. O que é importante da TC? A gente saber que ela pode ser normal nas primeiras horas, tá? Ou pode apresentar sinais sutis, que são aqueles sinais de AVC hiperagudo, que são artéria cerebral mais hiperdensa, apagamento do córtex da ínsula, apagamento do núcleo lenticular, sinais sutis de perda da interface branca-cinzenta, apagamento de sulcos cerebrais em alguma região do cérebro, né? Sinal da artéria cerebral mais hiperdensa, acho que eu já falei. Então, importante esses sinais precoces, tá? E também, nesse primeiro momento, descartar um AVC hemorrágico para que se tome a conduta mais adequada. Depois disso, o que a gente tem que pensar? Que esse AVC evolutivamente vai apresentando sintomas mais evidentes, né? E imagem mais evidente. Então, a gente vai ter ali aquela região mais de impotência mesmo, que pode evoluir cronicamente para a perda daquele parênquima cerebral, que vai ser encefalomalácia ou gliose, que vai ter uma densidade mais escura, bem próxima do líquido, tá? Então, acho que fechamos aí o AVC isquêmico com esses conceitos. E aí a gente vai para o acidente vascular cerebral ou encefálico hemorrágico, que é um sangramento ali venoso ou arterial que vai acometer e vai também causar lesão neurológica irreversível ou não, né? Mas o hemorrágico ele tem uma tendência maior a causar dano irreversível, porque no isquêmico você pode ir lá e fazer uma anticoagulação e reperfundir aquela região, né? E no hemorrágico isso é mais difícil. Claro que aquele sangue em excesso ele pode ser drenado também através da neurocirurgia, dependendo do caso, né? Mas o sangue vai ficar ali mesmo naquela região e vai ter mais potencialmente risco de deixar sequelas, tá? Geralmente o AVC hemorrágico ele é mais grave que o isquêmico, tá? As localizações dessa hemorragia pode ser subaracnoide, intraventricular, intraparenquimatosa ou associações, né? Diferente da hemorragia do TCE ou dos hematomas, que podem acontecer lá nos espaços subdurais, subaracnose, subdural, epidural, como a gente viu lá, que é mais comum no TCE. Mas tem AVC hemorrágico que sangra sem trauma? Tem. Então, às vezes o paciente não bateu a cabeça, mas ele teve uma ruptura espontânea de algum vaso ali, por exemplo, da artéria meningeal média, ele vai
dar um hematoma extraaxial também, tá? Mas não é o mais comum aí dos acidentes vasculares encefálicos. As causas, né, disparado a hipertensão arterial sistêmica. Então, picos hipertensivos podem favorecer o sangramento, né, e favorecer o acidente vascular encefálico. Outras causas, a angiopatia amiloide, a ruptura de aneurismas, as alterações coagulares ou coagulopatias, ou aqueles pacientes que estão indevidamente anticoagulados, então, pacientes que estão muito anticoagulados e podem, por um pico pressórico muito menor, fazer algum tipo de sangramento. E as MAV, que são as malformações arteriovenosas, que são malformações vasculares, tá? Geralmente a pessoa já nasce com essa malformação arteriovenosa. Então, o que é angiopatia amiloide? Não sei se vocês já ouviram falar, acredito que não. Vocês vão dar uma lida aqui para entender o que é. São depósitos de material amiloide nos pequenos vasos, tá? A amiloidose ou angiopatia amiloide, ela pode causar, inclusive, alterações no sistema circulatório cardíaco, coronárias e etc, tá bom? Depois vocês dão uma estudada aí sozinhos sobre isso. Ok. E aí, o que é o acidente vascular cerebral hemorrágico? Então, a gente não falou lá na aula de DCE que tudo que é espontaneamente hiperdenso é sangue? Então, aqui é a mesma coisa. O que nós vamos ver no acidente vascular hemorrágico? Lesões ou áreas espontaneamente hiperdensas em territórios vasculares específicos. Tá? Então, isso é o AVC hemorrágico. Quanto mais abaixo do tentório, na fossa posterior, né, o que a gente chama de infratentorial, ou seja, abaixo do tentório cerebelar, mais grave é esse acidente vascular, né, hemorrágico. Por quê? Porque ele vai causar efeito compressivo sobre o tronco cerebral é que coordena todas as nossas funções, né, respiratório, batimento cardíaco e etc. Então, é uma paciente muito mais grave quando essa hemorragia acontece de maneira infratentorial. Aqui nós temos, por exemplo, um AVC hemorrágico com HSA, então é a mesma imagem lá do trauma, tá? Isso aqui não vai ter história do trauma. Geralmente o paciente com HSA, ele, sem ser secundário ao trauma, ele vai referir uma cefaleia importante, intensa, de início súbito, tá? A ruptura de aneurismas é muito comum causar acidente vascular encefálico desse tipo, com HSA, tá? Então, vai ser as formações serpiginosas hiperdensas, né? Acometendo ali a determinada região que sangrou. Aqui também, então, áreas de sangramento na foice e na fissura silviana, bem discretinho aqui, tá? Por quê? Porque algum vasinho rompe e ele sangra ali e ele escorre para o espaço subaracnoide, tá? Então, é isso aí que a gente está vendo aí. As localizações já falei, mais imagens de HSA, tá? Repetidamente, de propósito, para que vocês fixem bem. E aqui, hemorragias intraparenquimatosas. Então, olha só, diferentes localizações. Talâmica, pontina, lobar aqui, né? E cerebelar. Tá? Então, vai ter a localização que tiver aí, dependendo da região acometida. Aqui, HSA, então, regiões espontaneamente hiperdensas. Essa imagem aqui já é mais antiga, tá? Gente, vocês conseguem ver como que evoluiu, né, as imagens? Olha aqui, uma tomografia mais moderna, olha. Uma tomografia mais antiga. Olha como evoluiu, gente. Tá? Quando eu era residente, era assim ainda, ó. Bem feio, assim, granulada, né? Ok, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, os melhores lugares para a gente procurar essa tomografia são as regiões subaracnoides, onde o sangue vai escorrer, vai se depositar, tá? Que é na fossa interpeduncular, aqui, ó, e entre as faces posteriores dos cornos occipitais, ó. Então, aqui também tem, Aí, esse PC é o plexo coroide dentro do ventrículo lateral, tá? Porque quando o paciente deita, né, aquele sangue vai escorrer lá para trás. Aqui, um acidente vascular cerebral, uma hemorragia no tronco cerebral, tá? Esse sangramento aqui foi um paciente de 42 anos de idade, em uso de anticoagulantes orais, que apresentou cefaleia e desorientação, tá?
mais imagens de hemorragia intraparenquimatose. Então, nesse caso aqui eu coloquei porque ele tem um pós-drenagem aqui, tá? Então, uma hemorragia aqui no lobo temporal, espontaneamente hiperdensa e que foi drenada aí por intervenção cirúrgica, né? Vocês observarem aqui, ó, é o pós-operatório, tá? Hemorragia intraventricular e intraparenquimatosa no tálamo, tá? Associada à hidrocefalia. Por que pode ter uma associação com hidrocefalia, dilatação dos ventrículos? Ó, os ventrículos são bem dilatados, porque o sangue pode coagular e obstruir o aqueduto. Não sei se vocês lembram do aqueduto do quarto ventrículo, do aqueduto de Silvius. Ele pode obstruir e aí ele vai dilatar o sistema ventricular ali acima do nível de obstrução. Aqui outro caso, onde a gente tem uma hemorragia que progrediu, ou seja, ela piorou, né? Então, tipo, o paciente fez uma hipertensão, uma